Isso. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, fique à vontade. Vou deixar isso aqui. Vou colocar. Isso. Boa tarde, pessoal. Tá ouvindo bem? Poxa, eu ia realizar o primeiro sonho, usar um microfone desse. Nunca usei, é verdade, mas tudo bem. Então, boa tarde, como falou, William Moraes, palestrante, a primeira vez que eu escuto esse nome se referindo à minha pessoa. Isso é, né, orgulho. Orgulho ainda é estar com vocês, né? Uma corporação que eu sempre admirei desde criança. Só não tive oportunidade, né? Na época eu não tinha tamanho, aí passou o tempo. Então, primeiramente, meu nome é William Moraes, sou professor do Senat, né, ministrando cursos regulamentados. Falar um pouquinho sobre a nossa instituição. A gente nunca pode perder o cliente em potencial, né? Então vamos vender o peixe. Nossa missão: transformar a realidade dos trabalhadores de transporte e dos seus dependentes e contribuir para elevar a competitividade dos transportadores. O que oferecemos? Educação profissional, assistência à saúde e atividade de esporte e lazer. E os cursos, né, para o trabalhador em transporte é totalmente gratuitos, né? Trabalhadores de transporte, trabalhadores autônomos, aquele motorista, o taxista, o motorista da van escolar e outros. Transporte rodoviário, aquaviário, ferroviário e aéreo. Aqui em Goiás, na região centro-oeste, mais o rodoviário. Cursos oferecidos. Alguns, né, tem na área de vocês, que é o transporte de veículos de emergência. Alguns de vocês, creio que já fizeram esse curso, condutor de veículo de emergência. Outro, transporte coletivo de passageiro, MOP, né, alguns de vocês têm o MOP, com certeza, né, e faz atualização. E também carga indivisível, que é um curso novo. Entre outros, vistoriador veicular, rastreamento, noções de rastreamento, é um curso novo, fora o curso em EAD. O EAD oferece mais de 200 cursos para a população, a maioria gratuitos. Então, quem tiver interesse de fazer algum curso, só entrar lá e fazer. Está aberto, o SET Senat é a vossa casa. O nosso tema, relacionamento interpessoal. E eu fiquei preocupado, né? Falei, poxa, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, eu vou falar com as pessoas que mais praticam empatia no seu dia a dia. Porque vocês estão lidando ali no momento de dificuldade da população, vocês estão ali na ponta, né? Salvando vidas, né? Atendendo acidentes. E aí, o que eu vou falar com eles? O trivial, o básico, porque não tem nada para trazer de novo. Relacionamento interpessoal, relacionamento entre duas ou mais pessoas. Aqui estamos num número grande, né? Temos um relacionamento interpessoal. Só que esse relacionamento, lá no início, fala que o relacionamento interpessoal ele começa na família. Começa primeiro na família, depois na escola, comunidade e trabalho. E temos seguido adiante. Só que o tempo passou e nossos relacionamentos ele foi mudando ao longo da história. Creio eu que tem pessoas aqui que já chegou nos 50, ou um pouquinho mais. Outros estão chegando nos 40. E se a gente imaginar a relação que tínhamos lá no passado, eu lembro que, quando criança, o melhor pedaço de bife era para o pai, era para os mais velhos. O bolo, minha mãe fazia, é para o seu pai. E eu falei, um dia eu vou ficar velho, aí o primeiro pedaço vai ser meu. Só que eu estou chegando nos 50. E agora, o pedaço é meu? Não, é do mais novo. Não sei se é só, né, uma visão que eu tenho hoje do mundo, mas não é assim? Chegamos na idade, ó, só que o tempo acelerou. Hoje o melhor pedaço não é meu, é do meu filho. Mudou-se o tempo e temos que acompanhar essa mudança. Não podemos ficar parados, correto? Se ficar parado no tempo, acabamos sendo atropelados. Aí não tem o 93 que vai socorrer. Então temos que estar acompanhando, e a mudança é rápida, né? As mudanças de relacionamentos. Tempo agrário, tempo das plantas. Então se plantava, aguardava o momento certo da colheita e era um tempo tranquilo. Talvez os nossos pais, né, quem nasceu nos anos 60, 70 e 80, nossos pais viveram esse tempo. No ritmo das plantas, é o tempo de período de chuva, período de seca, período de plantar, de colher. Então não se preocupava com o relógio. E aí vimos para o tempo urbano. Vamos mudar para a cidade, né? E o tempo urbano começamos a ter horário para tudo.
hora da escala, né, do plantão, e às vezes sai do plantão ali de 12, 24 horas, vai para outro trabalho, porque temos que trabalhar dobrados para sobreviver, e assim o tempo vai passando e não percebemos. A sensação é que os dias passam mais rápido, não é isso? Está voando. Lá no passado, um filósofo, não lembro o nome, ele, segundo ele, ia chegar um momento da vida que a tecnologia está tão avançada que teríamos tempo para fazer coisas boas na vida. Ter tempo de ficar com a família, com os filhos, curtir a vida. Só que foi o contrário, a tecnologia foi evoluindo e fomos mudando nosso tempo. Aí chegou o tempo atual, técnica. E essa técnica, ela é mais rápida do que o ser humano, não conseguimos acompanhar. Não é isso? Todos os dias estamos no evento, mas estamos conectados. Está no trabalho, mas está mandando mensagem para a esposa reclamando que acabou alguma coisa, é buscar o filho na escola, né? Você vai embora para casa, alguém te manda, e não desligamos mais do trabalho. 8 horas por dia já ficou pequeno para trabalhar. Quando você chega em casa, você tem lá vários e-mails, WhatsApp, porque hoje não é só e-mail, né? Abrir caixa de e-mail, eu até assusto quando eu abro a minha caixa, que tem lá 20, 50 mensagens lá, porque todo dia conectado. Então esse tempo, ele veio mudar. O ser humano ficou multitarefa, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém faz uma coisa só. Você está no trabalho, mas está fazendo relatórios, está mandando e-mails, mandando WhatsApp. Tem gente que ainda manda áudio, né? Mas não manda áudio. Manda um podcast lá, que é 2 horas de áudio. Eu não sei como que o dedo aguenta ficar lá segurando lá para mandar um áudio. E eu fico com saudade do tempo que ficava no orelhão, esperando ali para fazer uma ligação, 30 minutos aguardando para fazer uma ligação e o medo da ficha cair. Hoje, se a gente falar para essa geração de ficha, eles nem sabem o que é, nem orelhão não tem. Ninguém mais liga, já observou a tecnologia, o celular hoje, o que menos fazemos com ele é fazer ligação. Assim, só depois que eu estava sentado ali uns 10 minutos, eu acho, aguardando, recebi 3 áudios de amigos que eram para resolver assuntos. E aí você tem que pôr lá no ouvido e ouvir. As pessoas não digitam mais. E assim foi mudando o tempo. Né? E com isso a gente está correndo. Envelhecemos rápido com essa geração nova. E a geração nova ela se atualiza rapidamente. Né? Parece que faz backup toda hora. Os jovens nascidos aí em 2000 e pouco, são bem ágeis. E para a gente acostumar, eu falo, eu, né, quase 50 anos, para acostumar com essa geração é difícil. Né? Você vai atualizar um celular, você perde o filho. Ele fala, não, mas isso é moleza. Mas eu não dei conta. Mundo indígena. Seria um sonho hoje. Hoje é o sonho de muitas pessoas, é voltar para a fazenda, para a chácara. Né? Quem já aposentou fala assim, quem não aposentou fala, quando aposentar eu vou comprar uma chácara e voltar para lá porque eu estou cansado da tecnologia. Vou buscar um sossego, ter paz, ter tranquilidade. Porque no dia a dia, muito tempo, trânsito, correria, veículos, horário apertado, sempre a gente está devendo alguma coisa. Chega o final de semana, 2 dias é pequeno para descansar. Quem está no plantão, chega em casa, tem tantas tarefas que você nem vê o plantão. Poxa, hoje era minha folga, eu nem percebi, amanhã já estou trabalhando de novo. Por quê? Porque está acelerado. Alguns estudos dizem que a Terra está girando mais rápido, mas é milésimos de segundo. Mas não é culpa da Terra girar mais rápido. É as nossas obrigações que aumentaram, né? Quem já almoçou sem estar com o celular próximo? Você já conseguiu fazer uma refeição? Seu nome? Eu não entendo de patente, vai me desculpando minha ignorância. Antes eu usava a licença literária, a licença poética. Hoje eu uso Covid. Em julho eu tive Covid e às vezes as palavras somem. Aí eu estou usando o Covid. Né? Seu nome? Renato. Você já conseguiu fazer uma refeição sem pegar no celular? Já? Que bom, parabéns. Esse dia eu pus uma regra lá em casa. Na mesa não senta com o celular, não usa celular na mesa. Eu tive que sair para a sala. A esposa e os filhos usam, né? Então fazer o quê? Então se a gente voltasse ali, ó, na produção no mundo indígena, tradicional, né? Não esse. Você chega numa aldeia indígena hoje, está conectado mais do que tudo, 5G, está aplicando em criptomoedas e mais tecnologia. Mas se a gente voltasse lá no mundo indígena, trabalhar só para o sustento, para que acumular? Já dizia o velho sábio, o cachorro não tem gaveta. Eu não vou levar nada daqui. O que a gente leva é o que a gente vive, né? Quantas vezes vocês foram atender um acidente, a pessoa ali agonizando, ou no final dos seus últimos segundos de vida,
O que é que ela levou? Só experiência de vida, mais nada. A base para boas relações interpessoais é compreender que cada pessoa é diferente. Se a gente olhar aqui, nesse auditório, várias pessoas, cada um é diferente. Quando eu estou no plantão, aí cada um tem um trabalho diferenciado, mas quando eu estou trabalhando com um colega, ele é diferente. Eu tenho que respeitar essa diferença. E nos últimos tempos, né, independente de política, de Copa, a intolerância está grande, não só agora, mas sempre. A gente não conseguimos respeitar a diferença do outro. É porque ele torce para um time que eu torço para o Atlético, o outro torce para o Goiás, e aí, atleticano? Pelo menos um, né? Então, assim, quando a gente torce para o time e o outro torce para outro, dá briga. Se eu tenho um credo, uma religião, o outro tem outra, vai brigar. E cadê o respeito? Como que eu vou ter um bom relacionamento interpessoal se eu não consigo respeitar as diferenças? É difícil conviver com a outra pessoa. É difícil conviver com uma pessoa diferente? Não. Casamento, fala assim, poxa, o casamento, eu vou ter que arrumar uma esposa ou um esposo que seja parecido comigo. Se eu casar com uma pessoa parecida comigo, eu não aguento 3 dias, porque eu sou chato pra caramba. Eu tenho que casar com uma pessoa que é diferente. Né? É a diferença que faz isso, esse mundo bonito, essas pessoas. É a diferença que faz o ser humano diferenciar dos outros animais. Somos diferentes. A formiga fica lá andando uma atrás da outra desde a época dos dinossauros, não evoluiu. Por quê? Porque não quis ser diferente. Então é bom ser diferente, pensar diferente e agir de forma diferente, não esperar outros determinem o que eu penso, o que eu faço. Então, sempre respeitar. Para manter boa convivência, a gente tem que saber das diferenças, né, sociais. E isso, na minha concepção, vocês sabem bem o que é isso. O atendimento a uma pessoa em situação de rua é da mesma forma que você vai atender um cidadão que usa um sapato de 10 mil reais, né, que quase eu tenho que parcelar o meu carro nesse valor, quase o preço do meu carro. E o cidadão usa um sapato de 10 mil reais, enquanto o outro está adaptando-se, sendo criativo para não machucar os pés. E vocês atendem da mesma forma. Não faz diferença no atendimento. São vítimas, são pessoas, seres humanos, né? Independente da classe e da posição social. Personalidade. Somos diferentes também na personalidade. Inatos e adquiridos. Muitos de vocês, ao entrar na corporação, tinham uma personalidade completamente diferente. Mas aí com o dia a dia, com a academia, com o ritmo, foi se adaptando e hoje são praticamente, tem aquela mesma personalidade, né? Aquela situação que levou a mudar o jeito de pensar, o respeito ao próximo, honrar os pais e as mães, né? Amar a pátria, coisa que hoje é um pouco complicado. E quando falo em natos, né? Sexo, raça, cor, isso a gente não muda. E a personalidade, por falar, eu não vou aqui ficar questionando, mas pode dizer que são fatores, foi vítima da sociedade. Né? A pessoa mudou porque foi vítima da sociedade. Ele não conseguiu comprar um iPhone quando adolescente, ele não comprou um tênis de marca, e aí ele virou vítima da sociedade. Eu não entendo isso. Cresci lá na região noroeste, né? Fim social. Só tinha uma mãe. E eu escolhi o caminho certo. Vocês aqui escolheram o caminho certo. Poderia ter escolhido o mal também? Sim. Então por que eu vou dizer que foi vítima da sociedade? Por que a sociedade, uma certa parcela da população, ela determina que você vai ter um futuro diferente do outro? Não. São escolhas, não é isso? É escolhas. Decidiu estudar, prestar um concurso, passar para uma academia, um período de formação que é difícil, mas chegou aqui. Então não foi a sociedade que fez isso, foi uma decisão. Agora o relacionamento intra. Eu sempre falo, para ter um bom relacionamento com as pessoas, em toda palestra, eu uso essa garrafinha. Eu ganhei ela no SET Senat em 2016 e até hoje, né, a pessoa que fez a doação nem está aqui mais, mas eu sempre estou utilizando. Desculpa aí. Então, olha só. Para ter um bom relacionamento com as pessoas, primeiro eu preciso me relacionar comigo mesmo. Como que eu vou me relacionar bem com vocês se eu não sou
não me relaciono comigo? Primeiro, eu não me conheço, não tenho um autoconhecimento. Como que eu vou exigir da outra pessoa se eu não me conheço, se eu não me autoconheço, não sei dos meus limites? Autodomínio, autoafirmação. Eu quero ser bombeiro militar, mas eu não sei nadar, eu não posso ver uma vítima sangrando. E como que eu vou trabalhar na função? Como que eu escolhi uma função que eu não tenho domínio? No primeiro atendimento eu passo mal, choro junto com a vítima, não é isso? Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Muitas das vezes a gente não se autoconhece, não faz uma autoavaliação. Ainda bem que tem psicólogos, né? Eu esqueci de falar, o SET Senai também tem o serviço de psicologia, né? Nutricionista, dentista, eu acabei passando. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Eu também não consigo, né? Por isso que eu pedi. Lá, John Kennedy, no discurso dele, ele falou que a palavra crise, quando escrita em chinês, utiliza-se de 2 caracteres. O primeiro representa o perigo, o segundo, a oportunidade. É no momento de perigo que temos a oportunidade, criamos, né? Quando você está naquela crise que a gente acaba mudando o cenário. E, literatura ou não, só uma citação. Se a gente pensar na crise, eu volto lá no passado, em 1957, em Goiânia, após um incêndio no salão de festas. O governador, não lembro, eu também não estava nascido ainda, se era José, Ludovico, um José na vida, ou outro nome, vou pedir a licença poética, ou Covid-19, né, para esquecer os nomes, mas lá em 1957, após um incêndio no salão de festas, uma crise, um incêndio. Quem vai combater o incêndio? Não tinha. Tínhamos a Polícia Militar Goiânia, a gloriosa polícia. E aí, nossos 11 policiais militares, que foram os primeiros bombeiros, né? Foram para Minas Gerais fazer um curso de formação e hoje está aí. Olha só, a partir de 11 pessoas, ficaram 8 meses ou mais lá, né? E vieram para cá e hoje estão aí, essa honrosa corporação. Por quê? Porque teve uma crise. Se não tivesse tido um incêndio e se atrapalhado, será que eles iam pensar que precisava ter uma corporação tão gabaritada, que aí hoje a gente é referência para o Brasil. Aqueles 11 militares que saíram de Goiânia para fazer um curso em Minas, hoje ele foi para Minas para ajudar lá no acidente, ele vai para outros estados para dar treinamento, são referências. E uma corporação não tão... Aí o tempo de idade novo. Mas por quê? Porque cresceram a partir de uma crise, foram aí. O Covid-19, né, não brincando, porque eu não brinco a doença realmente, né, depois do Covid, não sei se é fato ou mito, mas antes, esquecendo um pouco, a palavra vem, mas eu não pronunciei ela, acabo me errando, mas aí só o tempo vai dizer, mas o Covid-19 ele acabou trazendo também uma crise de desemprego, crise na economia, até hoje não restabeleceu, mas quantas pessoas conseguiram superar em 2020 e 2021? O SET Senat, aqui a minha casa, foi um exemplo. Ministramos cursos presenciais, sempre, mas aí no Covid-19 fecharam-se as portas, não poderia ter alunos. Correu atrás de uma plataforma para o Detran aprovar, e aí a gente começar a ministrar os cursos web aula. E foi um tiro certeiro. Hoje a gente está ministrando para o Brasil todo. Curso de condutor de veículo de emergência, atualização dos cursos, curso do MOP, vários outros cursos através de uma plataforma. Mas se não fosse uma crise lá, não estaríamos aqui atendendo o Brasil todo. Então, sempre através de uma crise, na hora a gente assusta com aquela crise, mas depois acaba voltando. Teu nome? Elker. A ponte. O que significa a ponte para você? Ligação entre 2 pontos, não é isso? E às vezes a gente precisa de uma ponte para atravessar, concorda? Sem ela não tem como, né? Principalmente um cara que não sabe nadar, né? Tem medo até da piscina. Quando meu filho era pequeno, era bom ir para clube. Eu entrava na piscina infantil. O Arthur, aí eu ficava tranquilo, né? Estava ajudando ele. Agora ele cresceu, eu tenho que ficar procurando a piscina mais rasa para não passar vergonha. Então, uma ponte para ligar 2 pontos. E lá no passado, um
há uma história, né, uma lenda, um militar chinês lá, num ataque, ele preparando o batalhão para um ataque, e chegou o mensageiro e falou com ele, olha, o inimigo é 3 vezes maior do que nós. 3 vezes, vamos perder a guerra. E ele, claro, estrategicamente, militar de patente alta, conhecedor, ele sabia que tinha uma ponte para a fuga. E ele olhou para o seu imediato e falou, queime a ponte. Ele, mas como assim? Queima a ponte. Por quê? A ponte era a fuga. Queima ela. Não vamos fugir, vamos atacar. E foi lá e venceu a guerra. Por quê? Porque queimou a ponte. Muitas das vezes a gente fica criando pontes na nossa vida. Ah, eu vou fazer isso, mas se não der certo eu faço aquilo. Eu sou assim, às vezes eu entro aqui, eu já fico vendo a saída, mas isso é uma questão de segurança, né? Prevenção de acidente, já é diferente. Sempre quando eu entro num local eu não sento de costas porque eu quero saber quem está chegando. Mas na nossa vida não, na nossa vida a gente não pode criar plano A, B e C, senão a gente fica correndo atrás dos planos e não executa nenhum. Então lá queimou-se a ponte, lutaram, morreram, mas venceram a guerra. Parte morreram, claro, o sacrifício é necessário, mas alguns conseguiu. Então, quando a gente criar um alvo, o A, vamos focar só no A. Nunca vamos criar o plano B, que o plano A vai te focar ali. Eu quero aquilo. Mas se eu crio o B, eu vou estar olhando para o B e para o A. Vou falar, se não der certo o A, eu vou no B, tranquilo. Então, jamais vamos criar o plano B. Vamos focar no A e vamos lutar para ele. Porque quando você vai criando outros planos, você não tem foco em nenhum, acaba não conseguindo alcançar nenhum objetivo. Chuvinha boa lá fora, né? Tomara que termine às 17h20. O evento vai até que horas? 17? Não, tá tranquilo então. Não vai ter alagamento em Goiânia. Nem na 44, já arrumaram os bueiros lá, pode ficar tranquilo que não vai ter necessidade, não. Então, olha só. Não vamos nos permitir a ter um plano B e C. Sempre vamos focar no A. E vamos sempre focar direto. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, foca no plano A. Por quê? É vencer ou morrer. E ninguém quer morrer hoje. Queremos vencer, né? Para vir aqui, eu queimei uma ponte, né? Que falou, vai ministrar uma palestra. Falei, poxa, professor de cursos regulamentados, vou ministrar uma palestra. Mas qual é a opção? Ir ou não? Queimar a ponte. Né? Vamos queimar a ponte, estamos aí. Comunicação. Para comunicar, né, a gente precisa de ter um receptor, um emissor. Eficiência no sucesso. Quando a gente comunica bem, a gente tem sucesso no nosso trabalho. É uma atividade de interação e só se realiza quando o receptor compreende a mensagem transmitida. É a eficiência na comunicação, sucesso nas relações. Só que hoje é difícil comunicar. Quando você começa a trabalhar com um colega de trabalho, né, vários plantões, você nem precisa falar nada para ele, só olha. Você olha para ele e já sabe o que tem que fazer, não é assim? Por quê? Porque tem umas pessoas que jogam xadrez, né? E quando você olha para ela, já sabe qual a sua jogada e acaba ganhando de você. Por quê? Porque ela sabe se comunicar. Então, para ter sucesso, temos que comunicar. Você pode colocar aí?
observando que não teve fala, para comunicar, às vezes a gente nem precisa falar, né? Quando a gente tem uma afinidade com a pessoa, só de olhar, você olha para o público e vê que tá bom. Às vezes não tá tão bom. Quando a gente está com um colega, com a esposa, ela olha e já te diz o que ela está falando, né? Você sabe que depois vai receber. Então, sucesso. Mas observando esse vídeo, esse desenho, muita animação, quer dizer, tem um líder que se organiza, né? Não conseguimos, sempre vamos precisar de um líder para nos organizar e comunicar com clareza, mas ele também tem que saber comunicar. E às vezes eu acabo não entendendo a comunicação do meu líder naquela hora e acabo cometendo falhas. Se eu seguisse a orientação, eles seguiram as orientações e se deram bem, né? Então sempre a gente tem que comunicar. Às vezes, para ter uma ideia, eu vou pedir licença para contar um fato pessoal. Lá em 2010, 2011, estudava no IF, lá no Corpo de Bombeiros. Tem um Corpo de Bombeiros no seu batalhão, no centro. Tem um batalhão do Corpo de Bombeiros. E eu fazia faculdade e trabalhava no transporte escolar de Goiânia. Então eu estacionava o ônibus que eu trabalhava atrás do IF. Era o único local que tinha vaga. E um belo dia, não teve aula, eu fui no comércio, estava lá tomando refrigerante, conversando. Uma pessoa conversou comigo, começou a conversar, comunicar, e ele falou: tem um motorista de ônibus que eu estava de aluno, ia ter um motorista de ônibus que deixa o ônibus ali, ó, naquela rua, e esse dia eu tinha ido de carro, né? Era feriado em Goiânia. E ele falou: ele deixa o carro naquela rua ali e atrapalha, porque eu trabalho na carreta, e quando eu vou sair para fazer a manobra, é a maior dificuldade. Eu falei: o ônibus escolar, ele sim. Eu falei: eu sou o motorista. O último dia que você vai ver ele, foi semana passada, não vai ver mais esse ônibus. Porque houve uma comunicação, né? E eu não sabia que estava prejudicando o outro. Às vezes a gente está fazendo algo com uma pessoa e está prejudicando ela, mas ela não fala. Como que eu vou adivinhar? Ela tem que falar. E ele falou, eu nem sabia que era eu. Mas a partir do momento que ele falou, hoje não, a SMT foi lá, colocou placas de proibido estacionar. Mas a partir e ele até me orientou: não, pode deixar lá, mas coloca tantos metros para frente que eu faço a manobra. Eu fiquei morrendo de vergonha. Falei: poxa, imagina um incêndio aí no prédio e ele precisa da carreta e eu estou atrapalhando o salvamento. Nunca mais coloquei um ônibus naquele lugar. Foi o período da faculdade, mais 2 anos. Por quê? Porque houve uma comunicação. E muitas vezes a gente fica com medo de comunicar e magoar a pessoa. Se eu falar que torcer para o time dele é ruim, vai ficar magoado comigo, né? E a gente não pode ser assim, a gente tem que falar. Se está incomodando, se a atitude do outro está te incomodando, tem que falar com ele. Então, comunicação. Quem trabalha como condutor de veículo de emergência? Tem alguém aqui? Tem poucos, né? Você aqui, ó. Isso. Pode ler, por favor? Dá licença aí, só um pouquinho. Aqui eu estou em casa. Posso sair do local, viu, pessoal? Não vale dar cola. Tem a imensa habilidade de ordenar o caos. Perfeito, parabéns. Ramiro. O Ramiro, quando está conduzindo a ambulância, não, tem um nome, é a viatura lá. O R. Quando ele está conduzindo a R, o trânsito está uma bagunça. Sirene ligada, giroflex, paciente, às vezes até um acompanhante, mas está aquela bagunça. Só que ele consegue ordenar o caos, não consegue? Leva a equipe com segurança até o local e depois até o hospital, mesmo com a bagunça. E eu vou ficar passeando pelo auditório, microfone sem fio, eu posso. Eu preciso de outro, nessa fila aqui. Quem vai levantar a mão? Ela levantou a mão. Seu nome? Selma levantou a mão. Obrigado. Eu vi, Selma, você com a mão assim. Não, ela levantou. Não levantou? Levantou. Obrigado. Por favor. Lê lá. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letra estejam
do lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Aí, muito obrigado. Não, mas teve a ajuda dos universitários. Mas olha isso aí, companheirismo, equipe, trabalho em equipe, não é isso? É um corpo. O pinguim lá não foi só. Os pinguins não foram sozinhos, mas você levantou a mão. Eu estava passando e vi. Eu já vou voltar para o meu lugar, mas tu levantou. Eu preciso de mais um. Próxima vítima. É bom, né? Se não levantar a mão, eu escolho, mas aqui, ó, eu tenho um soldado do Exército Militar que eu também não fui para o Exército. Mas você pode me ajudar, não pode? Quantos anos tu tem? 24. Não, então você vai ser o próximo. Agora não. 24 anos é novo, criança. Eu quero um cara da minha idade, eu já estou mais velho. Quase, né? Por favor. Você olhou para mim. É certinho. Obrigado, viu? Lê lá. Esse é o mais fácil. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava muito complexo. Mas nessa linha sua mente vai dificultando o código automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade começa. Parabéns. merece parabéns. E aí, foi difícil, mas depois ficou tranquilo. Tá vendo, pessoal? Pessoas inteligentes, relacionamento intra, autoconhecimento. 22, 23. Tem alguém que tem menos de 24 anos aí? Quem tem menos de 24 anos, 22, 23? Aqui, eu preciso de um... Não, mas vou com ele aqui. Vou com ele, você já foi. Agora, essa aí é a nossa geração, nascida nos anos 60, de 60 a 80, nessa geração X. Agora vamos para o próximo aqui. Olha só, geração Z. E é a tua geração. Oi, tudo, tô com saudade de você. Quando você vem pra cá, tem novidade? Ou que isso não consigo ir na festa. Qualquer dia tô te ver. Me adiciona no MSN ou mensagem no Twitter. Ana, você tem Facebook? Beijos, Rê. Aí, ó. Essa geração é mais complicada do que a minha. Foi bem mais fácil ler os outros textos, não foram? Concorda comigo? Não foram mais fáceis ler os outros textos? E o guri ali leu tranquilo. Olha lá, ó. Oi, tudo bem? Estou com saudade. Quando você vem para cá, tem novidades? O Gol está em casa? O Gol está em casa, sei lá, eu não sei. Não consigo ir na festa. Então, olha só, geração Y e essa geração Alfa, e vamos ter que nos adaptar com esse pessoal. Por quê? Vamos viver uns 100 anos. Lá na década de 60, os nascidos lá naquele ano, antes, com 40, 50, 60 anos, já estava chegando o final da vida. E graças a Deus, a medicina, a tecnologia, a qualidade de vida, vamos chegar a uns 100, 100 e poucos anos. Mas temos que nos deparar com essa geração. E para ter uma boa relação interpessoal, vai ter que ter aquele cara de 50 se relacionando ali, trabalhando com o meu colega ali de 20 e poucos anos, né? 20 e poucos aninhos ali, ó. E ele pensa numa forma mais rápida e a minha mais lenta, mas eu tenho que me adaptar a ele. Por quê? Porque o tema da palestra é relacionamento interpessoal, certo? E vamos aí, ó, pessoal, eu falo sempre para meus alunos, o ser humano evoluiu tanto na escrita, né? E chegamos aí depois de 2000 anos de escrita, estamos retrocedendo. Estamos usando os emojis, tem emoji para tudo. Vamos lá. E agora, empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Temos que se colocar no lugar do outro, isso vocês fazem a todo dia.
né? Apesar, claro, com equilíbrio emocional, porque se eu for atender uma vítima, se a mãe estiver chorando, eu choro. Eu não gosto de ir em velório, porque às vezes eu não conheço quem faleceu, eu vou lá porque é um amigo, e eu vejo pessoas chorando, eu choro. Então, cadê o controle emocional? Como que eu vou trabalhar cuidando de vida? Aí eu tenho que mudar meu comportamento. Mas a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sempre a gente tem que se colocar no lugar do outro. E nunca ficar reclamando da vida. Porque quando a gente reclama da vida, a gente tem mania de preocupar só com a vida do outro é melhor. Aí, para encerrar, 2 minutinhos só, né? O último lá, aquele outros lá. Só isso. Fim de ano é época de pensar na vida, né? Colocar na balança tudo aquilo que a gente fez de certo, de errado, sem esperar para o que vem pela frente. Agora, você vai conhecer a história de um pedreiro de Araraquara, um homem que aprendeu a superar limites. A dignidade se constrói. É atitude atrás de atitude, como se fosse uma parede sendo levantada. Primeiro um tijolo, massa para deixar tudo firme, outro tijolo. Tem alguma coisa te incomodando? Algum problema tirando o seu sono, abalando o alicerce da sua vida? Então a gente te faz um convite. Para um pouquinho agora tudo que você está fazendo e presta atenção nesta história. Às vezes a situação é difícil, né? A gente pensa que nem vai dar para continuar. É assim com muita gente, não como o pedreiro aqui em Araraquara. Olhando assim, apenas um homem trabalhando, mas ele não tem as pernas. A vida do seu Lima foi assim. Muitos temporais vieram, ventanias que derrubariam qualquer um. E olha que ele teve muitos motivos para desanimar. Não senti. Porque a gente olhava para trás e via que tinha alguém que dependia de mim. Então, motivo de não desanimar. Quando existe vontade, disposição, não tem barreira capaz de impedir. Há 10 anos teve um problema sério de circulação. Primeiro os médicos amputaram a perna esquerda, 2 minutos, tá? depois a direita. Beleza. Sentiu muita dor, mas isso não foi o pior. A fase mais difícil foi quando eu saí para trabalhar, o pessoal ficava me achando que eu não conseguia. Parecia que seu Lima estava sendo testado. O casamento acabou e, para completar, 8 meses depois, sofreu um AVC. Nessa época, os médicos chegaram a indicar um tratamento com o psicólogo, mas ele não quis. Eu tive um encontro com Deus. Não tem psicólogo melhor. A família também ajudou? Uma família por trás também, com certeza ajuda. Com certeza. Melhor do que qualquer psicólogo? Melhor do que qualquer psicólogo. Os colegas o elogiam. O seu Lima é uma lição de vida. Ele é uma motivação pra gente. Às vezes a gente passa por motivos na nossa vida que a gente fala, eu vou abandonar, ou às vezes até mesmo no serviço. A gente fica desanimado, tudo bem, de falar, ele tem as 2 pernas e é um exemplo. A gente tem orgulho de ser amigo dele. E ele não para. É pedreiro, dos bons, tem a agenda cheia, chega a dispensar alguns fregueses. Mas mesmo assim encontra tempo para ajudar outras pessoas. É voluntário na construção da igreja. Nunca ninguém espera essas armadilhas do destino, mas elas aconteceram para ele. Mas o seu Lima sabe que não ia adiantar nada se ele voltar. A cabeça ficou fortalecida. Não tenho dúvida disso. Que hoje funciona muito melhor. Que não adianta ter o físico bom se a cabeça não funciona. E quer saber de uma coisa? Ele só tem a agradecer. Conquistou o respeito de todos, dos filhos, e em breve vai se casar de novo. Claro que não foi fácil, mas o seu livro ensina. Para tudo dar certo, tem que tocar a vida como se ela fosse uma obra. Precisa de carinho, dedicação, amor, tudo isso. Tanto para tocar a vida, quanto para fazer uma construção. Não dá para parar a obra no meio do caminho. De forma nenhuma. A mesma coisa é a vida, não dá para parar a vida no meio. Não tem como. Ótimo. Pessoal, só para finalizar, pensando no seu Lima ali, 2 coisas. Primeiro, ele não desistiu porque tinha uma família por trás, a família precisava dele. Quantas vezes a gente sai para trabalhar e quer desistir? Né? Independe da profissão, a gente quer voltar para casa. Mas ele não desistiu. Segundo, o preconceito. As pessoas olhavam para ele e acreditavam que ele não era capaz. Jamais a gente pode dizer isso para uma pessoa, para um filho, para um amigo, que ele não é capaz. Sempre incentivá-lo.
E obrigado a todos. Desculpa aí, 1 minuto.